Arquitetura sustentável é coisa de hippie ou high-tech? Gente, eu adoro esse mito, porque quando eu fazia faculdade de arquitetura, eu já tinha essa minha paixão pela sustentabilidade. E quando eu falava sobre isso, muitas pessoas achavam que eu era uma arquiteta riponga, que queria morar no meio do mato, numa casinha de pau a pique e palha, juro por Deus. Não, nada contra, mas eu não tinha nem um pouco estilo de hippie, sabe? Então, se você também passou por algo semelhante na sua vida, conta a sua experiência aí pra gente nos comentários que a gente vai adorar saber. Bom, mas o que acontece é que as pessoas associavam que a sustentabilidade era arquitetura vernacular, que usa materiais locais, como terra, palha e algumas técnicas construtivas tradicionais. Esse tipo de construção, ele trouxe pra gente muitos bons ensinamentos, relacionados a conforto térmico, conforto lumínico, ventilação. Mas esse estilo somente não representa uma construção sustentável. Por outro lado, temos muitas pessoas que trabalham no mercado da construção civil que associam a arquitetura sustentável à implementação de um monte de tecnologias, de coisas high-tech, um painel fotovoltaico, automação, vidros insulados e muitas outras tecnologias de ponta, que no final são acessíveis só para grandes construções com empreendedores que têm muita grana para gastar, né? Mas também não é só isso, gente. Na verdade, ela é uma mistura das duas coisas, de uma forma equilibrada e planejada e que seja adequada à realidade do seu projeto. Então, vamos falar primeiro de tecnologias. Quando a gente pensa em energia, a instalação de painéis fotovoltaicos no edifício é a tecnologia mais associada à sustentabilidade. Ela é super benéfica para a edificação e garante a geração de uma energia limpa para a sua casa ou para o seu edifício. Então, realmente é uma estratégia muito bem-vinda. Agora, de que adianta instalar esse sistema se você tem uma casa ineficiente? Ou seja, você consome muito mais energia do que precisa porque a sua casa não foi pensada desde o início para economizar energia. Desperdiçar energia, seja ela de fonte renovável ou não, é contra os preceitos da sustentabilidade. Então, antes de pensar em instalar um sistema de painéis fotovoltaicos, a primeira coisa que a gente deve fazer é pensar em soluções passivas para, por exemplo, projetar de uma forma a criar uma ventilação natural, para economizar no ar-condicionado, que costuma ser um dos maiores gastadores, né, nas edificações, usar materiais adequados para garantir um bom desempenho térmico e acústico, e também garantir a entrada de iluminação natural, para você não ter que ficar acendendo as luzes o tempo todo dentro da casa ou do prédio. Depois que a gente conseguir definir tudo isso no projeto, aí é hora de pensar em reduzir o consumo geral da casa. Instalar iluminação eficiente em todos os cômodos, pensar em usar sensores na iluminação externa, por exemplo, usar dimerização, se for aplicável em algum cômodo, para reduzir o consumo, comprar somente equipamentos de alta eficiência, como bombas, eletrodomésticos com selo Procel nível A, por exemplo, a geladeira, né? Um eletrodoméstico que consome muita energia, então usar sempre uma que seja eficiente, pensar nos computadores, ar-condicionado, etc. Aí sim, depois de fazer esse dever de casa, a gente deve pensar em instalar alguma fonte de energia renovável. Dessa forma, a gente pode aproveitar ao máximo o potencial do nosso sistema, seja ele fotovoltaico ou eólico, e não desperdiçar nenhum recurso à toa, né? E claro, a gente está falando somente de um tema, que é o tema da energia, dentro de todos os temas que a gente precisa trabalhar para ter uma edificação realmente sustentável. Outra característica que muitas pessoas associam à arquitetura sustentável é a instalação de telhados ou paredes verdes. E a gente sabe dos múltiplos benefícios de telhados verdes. Além deles embelezarem a construção, servem como isolamento térmico, retém a água de chuva, diminuindo a quantidade de água no sistema público de drenagem e, dependendo do tipo de plantas usadas, podem promover a biodiversidade local e ainda ajudam a combater o efeito de ilha de calor nas cidades. Gente, não se enganem, tá? Eu simplesmente amo telhados verdes e paredes verdes. Acho a coisa mais linda. Mas ter essa característica na edificação não significa em nada que o resto da arquitetura foi pensada de forma correta. A verdade é que a gente precisa estudar e implementar uma série de estratégias juntas
para termos como resultado uma edificação sustentável. Não é só sobre a parte ambiental, vai muito além disso. Engloba os aspectos sociais e econômicos do projeto. No e-book que a gente disponibilizou gratuitamente, a gente fala um pouco sobre os princípios da arquitetura sustentável, quais são as preocupações mínimas que a gente deve ter para fazer esse tipo de projeto. E sim, ela passa por uso de tecnologias inovadoras, por instalação de painéis fotovoltaicos, redução de consumo de energia e de água, mas ela também passa por avaliar as necessidades do usuário, priorizar a saúde e bem-estar dos ocupantes, analisar todo o entorno e as características do terreno, usar plantas nativas, criar um paisagismo adequado, conscientizar todos os envolvidos no processo e muito mais. Então, eu recomendo fortemente que vocês baixem nosso e-book e deem uma olhada lá nos principais fundamentos para a gente ter um projeto sustentável. O material está muito bom, tenho certeza que vocês vão curtir. Resumindo, a arquitetura sustentável não é só uma tecnologia ou estratégia, é um conjunto de soluções adequadas à realidade do projeto.